frente a frente comigo hoje, Rômulo Gutierrez, para a gente fazer um pouquinho desse balanço do que é ser um líder. Como é que a gente ensina liderança, professor? Você que é especialista no assunto. Conta para mim. Como é que você faz isso? Então, a liderança, a primeira teoria da liderança, que é a teoria dos traços, de um grupo de psicólogos comportamentais, ela vai passar de que a liderança é algo nato, ou seja, o líder nasce pronto, nasce feito, algumas características físicas, algumas características de comportamento que formavam um líder, e isso era congênito e não havia como mudar. Nasci líder e pronto. E pronto. Foi a primeira teoria. Mas a gente não brota um líder assim. Assim. Aí, depois, essa é a primeira. Os estudos foram se aprofundando um pouco mais, e hoje, para ser um pouco sumário, hoje se tem que existe sim algumas características do líder comportamentais, genéticas inclusive, mas que qualquer pessoa, quando preparada e de acordo com a situação, se a situação é pertinente a ela, ela pode ser um líder. Eu vou dar um exemplo. Então, em sala de aula. Em sala de aula, um professor de 15, 20, ou 5, ou 10 anos de bagagem. Ele tem vocação, ele tem estudo. Com certeza, se ele tiver base de como liderar, instrução de como liderar, preparo de como liderar, provavelmente ele vai se tornar um líder. Porque aquela situação é uma situação a qual ele tem domínio. Diferente de eu colocá-lo numa quadra de vôlei. Mas ele estudou liderança, mas espera aí, ele não tem o domínio daquela situação. Ou você pega o Bernardo Rezende, o Bernardinho, técnico de vôlei. Ele é um excelente líder e tem domínio teórico, tem um excelente livro também sobre liderança, mas ele é um grande líder numa quadra de vôlei. Se eu colocar ele para dirigir ou para liderar a produção do seu programa, não vai saber. Ele não vai saber. Então, quando nós falamos, para preparar um bom líder, primeiro, pré-requisito técnico, tem que ter pré-requisito técnico naquela área. Aí entra o aspecto comportamental. Segundo, base comportamental, base conceitual, base prática de como liderar, de como gerir uma equipe. Não necessariamente eu sendo o melhor professor, eu serei o melhor coordenador de professores. São coisas diferentes. Então, o desenvolvimento de um curso de liderança, ele vai ao encontro, principalmente para responder a seguinte indagativa: como eu consigo fazer com que minha equipe produza mais, ter melhores resultados que sejam bons para o líder, para a equipe e para a empresa. Essa tríade. E para quem está assistindo a TV Mogi News agora, e vai perguntar assim: Marilei, professor Rômulo Gutierrez, eu sou um líder? Como é que eu faço esse teste? Teste para detectar liderança? Existe esse teste? Existem alguns testes, mas se você olhar, eu já entrevistei muitos palestrantes que falam de liderança. Sim. Né? Claro que você tem o domínio da sala de aula, né? Que é uma coisa que te leva realmente para essa coisa motivacional no dia a dia. E o que eles falam é o seguinte: olha a sua vida, olha a sua carreira. Você está bem na sua carreira? É mais ou menos isso, professor? Se eu estou bem na minha carreira, eu estou bem no meu trabalho, eu estou bem profissionalmente, eu posso realmente ser esse líder, eu posso melhorar? Eu quero chegar nisso, ó. Como é que eu melhoro essa liderança para melhorar no meu trabalho, por exemplo? Ok. Aí você está falando da autoliderança, né? Pelo menos os colegas devem ter comentado. Isso. O Augusto Cury fala da autoliderança. Fala sobre isso. Fala sobre autoliderança. É um pressuposto, né? Uma base essencial, porque se eu não consigo ser líder do meu trabalho, da minha família, da minha condição, como é que eu vou liderar uma equipe? Exatamente. Então, você tem que olhar a sua vida, não é? Base. E olhar o seu trabalho. E olhar o seu trabalho. Tem testes pelo Conselho Regional de Psicologia que dão traços de uma personalidade de liderança. Mas aí é um psicólogo que tem que aplicar. Ou existem outros testes mais assim, menos científicos na internet que também podem mostrar isso. Mostrar, mas assim, enquanto característica de comportamento, um primeiro ponto: você manda ou você influencia? Essa é uma pergunta importante. As pessoas fazem porque eu mandei ou as pessoas fazem porque acreditam em mim? Esse é um ponto primário. Um segundo aspecto: aquilo que eu trabalho com uma equipe, um objetivo, ele tem começo, meio e fim? Eu consigo ser um líder onde os projetos que começam, eles se desenvolvem e terminam? É outro pré-requisito. Tá? E um terceiro e fundamental ponto é: a minha liderança, ela traz benefícios
para quem é liderado. Se a minha liderança traz benefício só para a minha pessoa enquanto líder e para a empresa, ela não é uma boa liderança. Ela tem que trazer benefícios que não porque somente a pessoa que trabalha comigo não está satisfeita. Exatamente. Por isso que você vai para a empresa detectar isso tudo. Né? Porque quando a empresa te chama, primeiro, claro, ela quer motivar a equipe dela. Ela quer produzir melhor, com mais qualidade no dia a dia da empresa. Qualidade em quê? No colaborador dela. Colaborador. Então, você chega na empresa, você faz esse briefing? Como é que você faz? Fazemos um briefing. Antes do treinamento, eu me reúno com a equipe de recursos humanos. Quais são os pontos? Quais são os pontos? Qual o perfil da equipe? Uma relação geral, por exemplo, idade, gênero, quanto tempo está trabalhando lá, as últimas avaliações de desempenho. Eu faço um levantamento de fato. Até para saber os pontos que estão pegando. Para conseguir fazer um trabalho customizado. Interessante, né? Porque quando você chega no resultado, porque, claro, cada empresa tem o seu perfil. Como que você trabalha, né? Assim, saber, por exemplo, ali o líder não está conseguindo dominar a equipe de maneira adequada. Dominar, que eu digo no bom sentido, né? Sim. Liderar realmente no bom sentido. Como é que você detecta isso para desenvolver essa palestra? É interessante, né? Olha... Que é tudo neurolinguística, na verdade, neurolinguística. Né? Porque existe a legalidade e a legitimidade. Qual a diferença então, no dia a dia? A legalidade, aquele líder instituído por um cargo. Ele tem um cargo. Ganhou um cargo. Legal, aquele cargo não é um cargo democrático, você não escolhe o seu chefe onde você trabalha. Não é? Ele é escolhido pela autogestão da empresa e ele é colocado ali. Então, ele tem a legalidade, ele tem o título, o rótulo. Agora, não necessariamente ele vai influenciar as pessoas, não necessariamente ele vai ser respeitado pelas pessoas e não necessariamente as pessoas vão trabalhar por ele. Agora, a legitimidade é uma outra coisa, que é a aceitação. Então, se este líder tem a aceitação do grupo, se o grupo corrobora com ele, se o grupo anda com ele. Aí, só para ficar claro isso, tem pessoas dentro de empresas que não têm o cargo, mas têm a legitimidade. Ou seja, quando o chefe legal chama a equipe, olha, precisamos trabalhar dessa maneira, fazer isso, fazer aquilo, todo mundo fica fazendo cara de paisagem. Ou finge que, não, tudo bem, mas na verdade... Não faz corpo mole. E de repente um daqueles 10 funcionários fala, pessoal, a gente tem que conversar um pouco. As pessoas param, ouvem e seguem. E aquele cara não tem o cargo. Você consegue detectar isso na empresa? Ah, facilmente. Facilmente? Num grupo muito grande, uma palestra, 200, 300, não, mas num treinamento de 20, 30, é fácil. A diferença entre palestra e workshop e esse treinamento, como é que é essa diferença? Boa pergunta. As palestras, elas têm um tempo menor, ela tem uma palestra tem uma hora, o tempo essencial é 1 hora, e o principal objetivo é repensar, gerar estímulo. A pessoa não vai aprender. Motivar. Isso. Ela vai... Aquele momento. Isso. Repensar, reavaliar, se motivar. Isso é palestra. Uma palestra, 1 hora. Um workshop, em torno de 4 horas, tá? Onde você tem já, além da questão do estímulo ou do repensar em algo, você tem algumas estratégias para desenvolver competência, ou seja, o como fazer. Agora, o treinamento, o tempo mínimo é de 8 horas, os públicos são menores, 20 ou 30 pessoas, onde, de fato, além de repensar, além de se reavaliar, ele vai ter oportunidade de aprender a fazer. Então, você entra no cerne da questão. Entra no cerne da questão, isso aí. Olha que interessante. Por meio de... Aí você vai trabalhar com exposição, dialogada, mas você vai trabalhar muito com análise de vídeo, muito com testes psicológicos, muito com troca de conhecimento entre os líderes. Que tipo de perfil que é a empresa que te procura? Geralmente é multinacional? A maioria... Porque a empresa brasileira, a gente vê que é tudo meio caseiro, né? Olha, a maioria das empresas que me procuram são empresas de grande porte, na sua grande maioria, empresas de grande porte, não somente multinacionais, tem estatais como a Petrobras, que eu já desenvolvi programa de liderança para eles, tá? Para a Panko, eu já desenvolvi programas de liderança, mas que são empresas brasileiras. E algumas empresas, a Stefanini, que é uma das maiores empresas de tecnologia da informação, desenvolvi programas de lideranças para eles. Porque o que eu sinto, eu vou falar isso até por conhecimento um pouco de causa. As empresas mais assim, o pai passou para o filho, que passou para o neto, né? Essa coisa mais caseira, parece que eles são mais fechados a treinamento. Você sente isso?
Hoje em dia, ô Marilei, essa realidade tem mudado aos poucos. Já está melhorando? Já tem melhorado. Mas culturalmente... Tem sim, isso, né? Tem isso. Culturalmente, sim. Essa coisa assim, é diretor porque ele é filho do dono, entendeu? E não adianta que eu não vou tirar ele de lá. E vai ficar ele mesmo e pronto. Né? Não tem isso ainda no Brasil? Muito. Muito, e assim, no né? Brasil é cultural isso, né? Cultural. Coisa de colocar o parente, o colega, o nepotismo é uma coisa cultural nossa. Você sente isso na hora, né? Na hora. Quando você vai para uma empresa menor ou de médio porte que tem esse tipo de conduta. E você chega para avaliar isso, acaba avaliando? Tem que avaliar e colocar as cartas na mesa. Você tem essa disponibilidade de falar isso para o dono? Antes de iniciar um programa de treinamento, por exemplo, com 10 funcionários, eu preciso saber, numa pequena empresa. Já atendi pequenas empresas e atendo pequenas empresas, né? Eu tenho que chegar para o dono, no caso, e fazer uma avaliação e conversar com ele até que ponto ele mesmo está disposto a rever os seus métodos de liderança. Tem trabalhos que eu cheguei para fechar, para trabalhar, mas você percebe que não vai acontecer. Porque a pessoa não vai... É mais fechada. Não vai nem aceitar o que você vai falar, né? Então, na verdade, vai ser uma crítica para uma pessoa que não quer ser criticada. Não quer ser criticada, né? Não tem muito isso aqui no Brasil? Tem bastante. Impressionante, né? Bastante. Eu penso assim, é cultural, tá? E também, assim, aquela coisa do... Poxa vida, se eu tô há 30 anos com o meu negócio, eu comecei do zero, eu iniciei, tô bem... O que esse cara vem aqui se meter? Isso aí, o que esse menino vem aqui falar? Esse menino, 34 anos, tá pensando o quê? É isso aí. Não é isso? É isso aí, muito. Eu sinto isso também. É muito. Interessante, muito. né? Eu faço algumas assessorias, a gente percebe isso, interessante, né? Aí eu faço sempre uma pergunta, né, para quem, para essas pessoas mais resistentes, e eu respeito, claro, a posição, mas eu digo assim, eu falo, olha, quando eu vou copiar alguma coisa de alguém, eu sempre procuro copiar. Nesse mundo nada se cria. O The Best. A gente copia o The Best. É o melhor. Eu posso não ter recursos para copiar o The Best, mas eu faço uma cópia, né, ali meio paraguaia daquilo que é ótimo. E todos nós fazemos assim. E aí eu pergunto para essas pessoas, para esses empresários, eu falo, olha, quem é o líder do teu segmento? Aí ele vai cair em grandes empresas. Eu falo, ó, o líder do teu segmento, ele faz isso, ele prepara assim e faz assado. Você tem que procurar copiar dele. É o melhor. É o melhor. Isso se mesmo. você quer ser o melhor, ou se você quiser se manter vivo num mercado tão competitivo, você vai ter que copiar do melhor. Você tem sentido dentro das empresas falta de qualificação? Muito, sobremaneira. É uma realidade. É uma realidade. Até para quem trabalha com treinamento e desenvolvimento, que é meu caso, é um filão de mercado. É, né? Essa desqualificação, ela, infelizmente, digamos, ela acaba ajudando, porque os profissionais de RH, eles vão contratar profissionais, eu conheço muita gente de RH, pessoal de recrutamento e seleção, então, coisas básicas mesmo, sabe? Coisas básicas de matemática, que não trabalho, mas de português, coisas mínimas. Eles não conseguem preencher, às vezes, cargos, porque... Não encontra. Não encontra. Aí, bom, já que essa é a mão de obra que tem, a gente vai ter que pegar e qualificar. Como está difícil encontrar bons profissionais, bons colaboradores. E a gente percebe isso em todos os ramos. Do metalúrgico ao jornalismo, por exemplo, né? Sim. Você fala assim, é um ótimo funcionário. Ou você pega o cara para treinar, que é muito difícil, às vezes você não tem tempo para isso, tempo hábil, ou você acaba tendo um profissional meio que, como é que eu vou dizer? Tampar um buraco ali, né? De tampão mesmo, isso, né? Isso aí. Meio, né, ali, de quebra-galho. Isso é uma realidade. É uma realidade. E esses déficits, pelo que eu observo, eles não são apenas no aspecto técnico. Não. Muito no comportamental. Também. Muitas empresas hoje, Marilei, elas estão revendo aquela coisa de não contratar pessoas acima dos 40 e passando a contratar. Por causa dessa coisa da maneira como você se relaciona com o outro. Do sentido que dá o trabalho, do sentido porque ela que dá já tem filho, ela já tem mais responsabilidade, né? A gente percebe isso também nas empresas. Sem dúvida. Né? O jovem é bacana, é legal, mas às vezes ele não tem essa inteligência emocional que é necessária. Perfeito. Sente isso? Comprometimento. Comprometimento. Tem jovens que eu trabalho na universidade que são extremamente comprometidos. Tá? Mas eu percebo que para a moçada de hoje, falando genericamente, as coisas começam... Vou dar um exemplo. Eu encontrei outro dia um aluno meu, ele estava muito feliz quando eu estava terminando o curso, porque ele conseguiu um emprego num grande banco. Encontrei ele depois de 3 meses. Falei, como é que você está? Estou bem, professor. E o emprego no banco?
já dei minha contribuição, já... Como já deu sua contribuição? Em 3 meses Quando já você está mais contribuiu. velho, você pensa melhor. Você tem mais responsabilidade, você já tem até família, né? Ó, o pizzaiolo virou escritor. Verdade, menino. Daqui a pouco a gente vai falar do professor Rômulo Gutierrez. Nessa trajetória de escritor, ele já fez Seja um Líder, 100% atendimento, a gente vai falar desse segundo livro, e tem o terceiro que já está na gaveta. Depois do intervalo, frente a frente aqui na TV Mogi News. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente.